uma doença infecto-contagiosa que atinge equinos e é transmissível ao ser humano. O nome dessa doença é mormo e ela tem preocupado as autoridades sanitárias do Rio Grande do Sul e também alterado a agenda de competições e eventos tradicionalistas. Já foram realizados 6.000 exames no estado. Destes, 11 deram positivo para o mormo. Lembrando que são necessários 2 testes para a confirmação de fato da doença. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico veterinário da Brigada Militar de Passo Fundo, Tenente-Coronel João Inácio do Canto, que também é professor do curso de Medicina Veterinária e também da Agronomia aqui da UPF. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao PFTV, professor. Bom dia, é um prazer estar podendo colaborar com esse evento, né, de saúde pública que está ocorrendo no estado, que é a doença do mormo. E eu acho que a ideia é nós esclarecermos a população dos riscos que existem com relação ao homem, ao animal, a forma, enfim, aquilo que seja interessante. Bom, professor, eu começo lhe perguntando por que essa doença em cavalos tem tanto para nos preocupar? Em primeiro lugar, o equino, né, tem que se esclarecer que o cavalo ele é o reservatório da doença do mormo e ele pode transmitir a doença ao homem, então é uma zoonose. Então não é só a questão da saúde do cavalo, mas a questão de saúde pública. Sim. É uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, né, que não existe vacina, nem para o cavalo nem para o homem, e que o procedimento que se preconiza é, no caso de animais positivos, serem eliminados para que essa doença não avance e, portanto, não contamine as pessoas também. E os sintomas dessa doença, professor? Ela pode se apresentar de formas diferentes, né? Dependendo da forma como ela é contraída, mas ela normalmente apresenta sintomatologia respiratória, com um quadro pulmonar ou do sistema respiratório superior. Isso quer dizer o quê, professor, para as pessoas entenderem? O cavalo começa... Ele apresenta como se fosse uma gripe, né, com secreção nasal, inicialmente purulenta, podendo chegar a descarga de sangue, inclusive. E é aí que está a bactéria. Nessas secreções a bactéria está presente, assim como pode ocorrer lesões cutâneas também. São aquelas feridas que são feridas que elas abrem e acabam descarregando esse material. E esse material ele vai servir de contaminação para outros equinos e para as pessoas, né? E vale ressaltar aqui que é uma doença muito antiga, né, professor? É uma doença muito antiga, 2 a 4 séculos antes de Cristo. Aristóteles já mencionava ela na antiga Grécia, e de lá para cá ela vem evoluindo da Europa para a América do Norte, América do Sul, e no Brasil também tem uma evolução que está bem conhecida, chegando finalmente no Rio Grande do Sul. O que eu queria mencionar, que eu acho que é importante, é que a doença no cavalo ela pode ocorrer de forma assintomática, ou na forma subclínica, crônica. Que seria? Seria o animal que não apresenta sintomatologia, mas que apresente a bactéria. Aparentemente ele está normal, aparentemente está normal. Então, por isso é importante nós caracterizarmos o seguinte: é importante ficar vigilante com relação à sintomatologia respiratória e as outras sintomatologias clínicas que o cavalo pode apresentar, mas mais importante do que isso é lembrar que para nós fazermos o controle da doença e nós readquirirmos o status de livre da doença, é a questão dos levantamentos sorológicos dos animais para caracterizar aqueles animais que são portadores e, mediante um teste preliminar de triagem, que apresenta alta sensibilidade, mas nem tão alta especificidade, se verificar aqueles animais que são positivos. A partir do momento em que o animal ele é considerado positivo, aí se busca um segundo teste, que é uma outra metodologia de diagnóstico, não é o mesmo teste, com mais especificidade para a identificação da Burkholderia, que é o agente causador da doença. E a partir daí a conduta recomendada internacionalmente, inclusive, vários países que hoje são livres da doença, ela se baseia na identificação dos animais positivos, no rebanho nacional, no rebanho estadual, enfim, e a confirmação do caso e o sacrifício, certo? Além disso, né, como nós temos no planeta e no Brasil também áreas que são endêmicas, que têm a doença, e áreas que são livres, que conseguiram erradicar a doença, então temos alguns países que conseguiram erradicar a doença, tem que haver um controle rigoroso de animais que são de outra origem
e que acabam entrando no nosso estado, entrando no nosso país, entrando no nosso continente. E aí é que nós temos observado, né, a evolução do primeiro relato, vamos dizer, depois de ter sido eliminada a doença, ou pelo menos não ter sido mais documentada a partir do final da década de 60, em 1969, 70, em Campos, no Rio de Janeiro. A partir dali nós passamos por um lapso de tempo de 30 anos, mais ou menos, até que Mota, um pesquisador da Universidade de Pernambuco, verificou foi chamado, inclusive, para atender um rebanho que tinham morrido 400 animais com sintomatologia clínica, e então ele acabou publicando um trabalho, noticiando, inclusive, a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, Sim. de que havia um caso de mormo. Então, por isso, ela não é uma doença nova, é uma doença reemergente. Certo. E não está acontecendo só no Brasil, isso está acontecendo em outros países também. E vale reforçar que o Brasil, segundo estudos que o próprio professor trouxe para a gente antes, né, da nossa entrevista, tem o terceiro maior número de equinos, né, do planeta, né, professor? Esse aspecto da população equina é extremamente importante, né? Porque tem toda uma questão econômica envolvida nisso. Econômica e social, né? Então eu me preocupei assim em buscar uma outra informação. Sim. Que o prejuízo econômico ele é enorme, né? Considerando o abate de animais que são animais valiosos, o prejuízo emocional é muito grande pelo vínculo que se estabelece entre homem e cavalo, e a questão do prejuízo social é muito grande, considerando que mais de 90% das propriedades que tem cavalo no Rio Grande do Sul tem de 1 a 10 cavalos. E para cada propriedade dessa existe uma família que está vinculada a ela. Então, depende disso. Se nós formos fazer uma projeção do impacto social que esse prejuízo no rebanho equino traz para o Rio Grande do Sul, e para o Brasil e para o mundo, é muito grande. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. Conversei com o João Inácio do Canto, que é professor da UPF, também médico veterinário da Brigada Militar. Muito obrigado, tá?